Quando foi mais à noite, eu falei assim, vamos ver como é que tá. E a gente tinha faturado naquele primeiro dia R$ 112 mil. Uau, E 6 mil. aí, e aí eu falei, nossa, aí foi uma alegria com choro, com alívio, com tudo. E aí eu falei, cara, nós conseguimos e vendemos R$ 112 mil. Bem-vindo ao podcast Faixa Marrom, um podcast onde eu entrevisto alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram o famigerado 6 em 7, que são R$ 100 mil em 7 dias consecutivos. E hoje eu tô aqui com o Thales Rodrigues. Tudo bom, Thales? Fala, Érico, tudo bem? Como é que vai? E aí, pessoal, bom dia. Bom dia. Thales, qual que é o seu nicho de atuação? Então, eu sou professor, sou professor de física, por mais estranho que isso pareça, né? Sou professor de física, trabalho no ramo de Enem e vestibulares. Enem e vestibulares. E, cara, como é que você me conheceu? Cara, isso foi uma parada muito louca, assim, na verdade. Foi em 2018, através da minha esposa, né? Que na verdade nem era minha esposa na época, minha Aham. namorada ainda. E eu tinha. A história foi mais ou menos o seguinte: eu tinha, em 2017, eu abri um canal no YouTube para colocar as minhas aulas lá, para gerar conteúdo para internet. Enfim, eu sou professor de física aqui em Belo Horizonte e mineiro, né? Vai Aham. sair um uai aqui daqui a pouco, não tem jeito. E aí eu gerava, né? Eu abri esse canal no YouTube em 2017 e comecei a publicar algumas aulas ali. E eu já tinha o sonho de criar um curso mais denso, né? Com todas as minhas aulas. Mas eu, assim, eu não fazia a menor ideia de como que eu ia fazer isso, quais eram as estratégias por trás disso. E aí eu me lembro que mais ou menos no meio de 2018, assim, a minha então namorada me falou assim, ó, tem um cara aí que ensina a vender algumas coisas, eu não sei direito como é que é não, mas vale a pena você acompanhar. E me falou de você, né? Aí eu até então não fazia a menor ideia do que era, eu falei, beleza, vou acompanhar. E assim, eu lembro que no início foi até muito engraçado, assim, porque pesquisei uma vez por você, aí a perseguição começou, né? Falei, meu Deus, tudo quanto é lugar que eu ia, Érico Rocha, opa, aqui é o Érico. Falei, nossa senhora. Aí entrava no Instagram, opa, aqui é o Érico. Eu tava até vendo uma hora que um aluno em sala de aula ia levantar a mão e falar assim, opa, aqui é o Érico. Eu só escutava, opa, aqui é o Érico. E aí aquele negócio, mas assim, eu confesso que eu não consumia muito conteúdo, não. Eu via uma coisinha ou outra e tal, mas ainda não era a minha praia, eu ainda não sabia direito o que se tratava. E aí aconteceu uma coisa que foi muito legal. Em outubro de 2018, você veio a Belo Horizonte para fazer um masterclass. Na época, é, ainda vivíamos, né, esses eventos presenciais, uma Naquela saudade que a gente época, tem né? disso, naquela época. E aí você veio em Belo Horizonte para esse masterclass, em outubro de 2018. E aí a minha esposa, novamente, pegou e falou assim, vai ter um evento, vamos e tal. E eu meio resistente ainda, falei, será? Pô, era um evento muito longo, né? Assim, era um evento que começava de manhã e aí ficava lá, almoçava, terminava tarde. Aí eu falei, será que nós vamos e tal? E aí eu falei assim, então vamos. Aí fomos nós dois. Eu confesso que eu não sabia ainda direito o que eu ia encontrar lá, qual que seria o conteúdo daquele evento, mas eu falei, eu vou. E aí, na hora que começou o evento, e foi assim um mega evento, né? Assim, fiquei super entusiasmado, né? A energia contagia demais, né? E aí, na hora que você começou a falar sobre fórmula e sobre as estratégias, e aquele negócio foi mexendo comigo, eu falei assim, cara, e era muito legal, assim, a forma com que você, bom, brilhantemente, né? Destruía as objeções e falava, assim, do marketing da esperança, eu me lembro muito bem disso, que a maioria das pessoas pegam e desenvolvem um produto e colocam para vender, e quem quiser vai lá e compra. E eu só pensava assim, cara, era exatamente isso que eu tinha pensado em fazer, né? Eu vou desenvolver o produto e quem quiser compra. Na época eu Você já fica com a tinha esperança que alguém vai comprar, né? com a Olha, esperança de que tomara, alguém vai tomara que comprar. alguém compre. Exatamente. Eu já tinha mais ou menos aí um ano e
um ano e pouco de canal do YouTube, então eu já tinha uma audiência, não era uma audiência muito grande. Na época o canal deveria estar com uns 30 mil inscritos. E assim, eu já tinha uma audiência e na minha cabeça daria super certo, assim, eu vou colocar para vender e a pessoa vai comprar. E aí na hora que você começou a falar lá no Masterclass, assim, não é assim, e começou a mostrar todas as ideias, os gatilhos e tal, aí não tem jeito, né, assim, eu falo que você vai pro evento, você é convencido de que realmente o jeito que você estava pensando não era o melhor jeito, e aí veio a decisão da compra, obviamente. E aí foi naquele momento, outubro de 2018, que eu me tornei aluno do Fórmula. Ali mesmo, no Masterclass, eu entrei pro Fórmula. Como é que chama sua esposa? Mariana. E a Mariana, o que ela achou dessa ideia? Ela gostou Então, de você ter entrado ou na verdade ela não? adorou, na verdade, assim, ela colocava uma maior pilha, né? Ela falava assim, ó, eu acho que é isso, eu tô gostando demais, super envolvida, né? A gente, nós namoramos 11 anos. Perdão, qual que é o nome dela? Mariana. Mariana, sim. Você namorou com a Mariana 11 anos. 11 anos, Você 11 deu uma anos. enrolada em Thales. Rapaz, eu comecei cedo. Nossa, nós começamos a namorar, eu tinha 15 anos, assim, de escola ainda. E assim, pô, sempre foi minha companheira, assim, em tudo. E aí, tava comigo lá no Masterclass e falou assim, é isso, assim, a gente vai fazer uma parada massa e vamos entrar de cabeça nisso aí, eu vou junto, e ela sempre esteve junto, assim, e tal, e foi bem legal. E aí tivemos a decisão, falei, vamos virar aluno do Fórmula, outubro de 2018, e aí eu passei o final de 2018 e as férias escolares, né, ali de janeiro de 2019, estudando a fórmula de lançamento. E que é uma parada que, assim, é muito denso, né? Por mais que muitas vezes, assim, não é simplesmente, tem um vídeo aqui onde o Érico vai lá e fala da estratégia por trás daquilo. É pegar aquela estratégia, é pegar aquela fórmula e aplicar para o seu mercado. E isso, assim, gera muitas discussões. E, assim, foram noites e mais noites, dias e mais dias, de nós dois sempre, discutindo, assim, quais são as dores, o que ele quer realmente e tal, e montando um script, traçando um avatar, e foi muito legal. Então, nós fizemos realmente a fórmula nesse final de 2018, início de 2019, e preparamos um lançamento, foi o nosso primeiro lançamento em 2019. Foi um lançamento, eu até anotei a data aqui, foi fevereiro, finalzinho de fevereiro de 2019, nós marcamos o nosso primeiro lançamento, que foi um lançamento semente. Agora, deixa eu falar, é tão legal isso que você está falando, né? A aplicação da fórmula em diferentes mercados. Anteontem, eu entrevistei uma pessoa que aplicou no mercado de CSI, que ele ensina peritos criminais a bater uma foto da cena do crime de verdade e saber a altura do cara, aquela coisa toda. É muito de física aí, inclusive, matemática e física. Mas enfim, olha que louco. Já pensou você entrevistar um cara que realmente faz isso pra vida? Aí, ontem foi uma entrevista com uma mulher que ensina a gente a lidar com gato. Cats Academy, Academia dos Gatos. Vai vendo. E hoje eu tô aqui com alguém que ensina as pessoas a passar no Enem com física, né? Você vê, Exato. É impressionante como é que... Às vezes até eu me impressiono com os nichos que isso tudo funciona. E até é interessante você falar, então sim, de estar constantemente mexendo com diferentes mercados. Mas o legal é você falar, você, professor de física, falar que meu conteúdo é denso. Não, mas é muito, você tá doido. Você tem um livro, eu tava olhando os seus livros, a gente sempre fica curioso de ver os livros das pessoas, não consegui parar. Tem um livro de física quântica ali atrás, não tem? Tem, o bicho pega. O bicho pega. Eu que quando comecei a escutar vídeo do YouTube de física quântica, minha mente dá um nó, basicamente. Dá um nó. Né? Total. Exato. Mas enfim, você resolveu, voltando ao seu ponto, você resolveu voltar... eu acho massa um professor de física que manja de física quântica falar que o meu conteúdo é denso. Mas eu entendo que é novo, né? Uma parada nova, diferente. Muito. Mas enfim, e como é que foi o seu lançamento de semente? Então, eu tomei essa decisão do lançamento de semente e foi uma decisão até muito, muito louca, assim. Porque o que acontece?
A minha ideia era preparar um curso de física onde eu contemplasse todo o conteúdo do ensino médio para preparar o menino para o vestibular, para a prova do Enem. Então, assim, não é um curso em que muitas vezes, um curso que tem 5 webinários, um curso, né, um pouco mais tranquilo em relação a tempo, né, em relação a carga horária. São muitas aulas, enfim, muita coisa. E preparar um curso desse demanda muito tempo. E aí, como eu estava ali no início de 2019, eu tinha uma decisão. Eu falei assim, ou eu tiro 2019 para preparar o curso e vendo em 2020, ou então eu vendo em 2019 para me obrigar a preparar o curso. Porque eu já havia tido uma experiência, o meu projeto, na verdade, era de ter criado esse curso em 2018. Eu abri o canal em agosto de 2017 no YouTube, e aí na minha cabeça era, 2018 eu vou criar um curso, 2019 eu vou vender. Só que 2018 eu acabei não fazendo isso, eu procrastinei, assim, a gente acaba arrumando desculpa para tudo, né? Eu sou um professor de curso presencial aqui em Belo Horizonte, e, enfim, eu tinha uma carga horária grande, eu dava 40 aulas por semana, e acabei falando assim, enrolei e não criei esse curso em 2018. E aí quando chegou 2019, logo após eu ter feito Fórmula nas férias, aí eu conversando com a Mariana, eu peguei e falei assim, Mari, vamos vender o curso. Aí ela falou assim, pô, mas a gente nem tem o curso. Eu falei, mas é uma longa preparação, né? A preparação para o Enem é uma maratona. O menino, ele vai consumir esse curso por 1 ano. Então, eu também vou ter 1 ano para preparar esse curso. E o fato de vendê-lo não vai me deixar cometer o erro de 2018, porque agora eu vou criar uma responsabilidade com o aluno, porque o cara comprou, então ele precisa desse conteúdo. E foi exatamente isso. Eu fiz o lançamento semente em fevereiro, eu não tinha absolutamente nenhum vídeo, nada. Não tinha nada. E aí eu fiz o lançamento, preparamos o lançamento semente. Esse lançamento, aconteceu uma coisa que foi muito curiosa, que foi o seguinte, foi totalmente arrogância da minha parte. Eu te explico por quê. Eu sou professor de pré-vestibular aqui em Belo Horizonte, acostumado a dar aula, assim, as turmas geralmente têm 100, 120 alunos, a gente frequentemente faz aulões para 300, 400 alunos, então falar com o público, e eu já tinha o canal no YouTube, falar com a câmera é uma coisa que para mim não me causava um estranhamento, então para mim era super tranquilo. E aí, quando nós passamos as férias inteiras preparando, né, estudando fórmula, nós fizemos o script de venda, né, da oferta irresistível, e eu me lembro muito bem que você falava lá no Fórmula assim, você tem que treinar o script, você tem que ensaiar o script, porque o lançamento semente, ele é feito, né, numa live, num ao vivo, assim, num webinário, e aí você sempre falava isso, e aí nós montamos um script super legal, ficamos dias para montar esse script, montamos a oferta irresistível, e depois que nós montamos, eu simplesmente não treinei. Eu não treinei aquele script, a gente já tinha elaborado todas as ideias, e aí eu não treinei. E assim, eu tinha marcado o webinário do Semente, e no dia anterior, a Mari pegou e falou assim, Thales, mas e aí, assim, e o script, vamos ensaiar e tal? Eu peguei e falei assim, tá tranquilo, não precisa ensaiar, não. Eu já dei uma lida nele aqui, eu sei de todas as ideias, então, para mim é sossegado, eu sou professor, entendeu? Eu falo os negócios ali, para mim é super tranquilo, eu consigo construir as ideias bacana e tal, e não vai ter estresse, não. Então, ela confiou, ela pegou e falou assim, então tá. E aí nós viemos para cá, exatamente nesse cenário aqui, e aí, deu o momento, eu abri a live, né? E aí, simplesmente, na hora que eu abri a live, com aquela tensão naquele momento, uma coisa totalmente nova. Eu tô acostumado a dar aula, não tô acostumado a vender, eu nunca vendi nada na vida. Então, assim, naquele momento, me deu um branco. Um branco total, assim, eu não sabia, eu perdi totalmente a conexão do script, eu perdi a ordem das coisas, eu fugi totalmente, assim, e aí foi um pânico, assim, total, porque eu tava ao vivo, orelha vermelha, né? Aquele negócio super tenso. Eu comecei a gaguejar, uma coisa que assim, nunca gaguejei. Então eu comecei a gaguejar porque eu pensando assim, meu cérebro tava uma confusão, assim, do que eu tinha para falar, o que eu tava pensando, o que eu tinha que falar na sequência.
A Mari viu aquela situação, ficou totalmente desesperada. E atrás da câmera, ela pegou uma plaquinha, um quadro que a gente tinha aqui, um quadro branco, e ela começou a ler o script e escrever no quadro e colocar na minha frente, assim, ó, fala disso, Nossa. agora é a hora que fala. Não, foi caótico, assim, foi totalmente tenso. Eu fiz, foram vários erros, assim. Eu preparei o site, eu tinha preparado o site do lançamento e eu cometi o erro, assim, de colocar o site no ar, no momento, assim, do lançamento. Na hora que eu entrei no ao vivo do Semente, assim, eu já coloquei ele no ar e lá tinha todas as informações, quais são os bônus, qual é o valor e que não sei o quê. Então, assim, os alunos no chat já começou a falar assim, o curso vai ser tanto, gente, vai ter isso, isso e isso, vai ter isso, isso e isso. E eu tô assim, eu ia preparar os meninos para isso, né, antes de falar da oferta e tal. E assim, foi caótico esse primeiro lançamento. Na hora que nós encerramos, nós sentamos no chão aqui do estúdio, ficamos uns 15 minutos olhando pro outro, falando assim, meu Deus do céu, foi alguns meses de preparação em vão por conta da minha arrogância, de que eu achei que eu não precisava preparar o script, que eu não precisava treinar, que eu não precisa decorar algumas coisas, e deu tudo errado. Só que, felizmente, ainda foi um errado que deu certo. Quando nós terminamos o Semente, eu sendo muito sincero, eu falei assim, cara, o meu ticket era de R$397, o meu curso. E eu peguei e falei assim, ô Mari, eu acho que nós não vamos ter um faturamento, assim, de 10 mil, assim, acho que não vamos conseguir. E aí aquele negócio e tal, e aí fizemos o lançamento, resultado, o lançamento vendeu surpreendentemente R$56 mil. Nossa, foi o nosso faturamento. Que excelente, hein? Foi o nosso faturamento. Principalmente porque sua expectativa agora estava lá embaixo. Total. E aí, na hora que veio o faturamento de 56 mil, assim, foi uma alegria imensa, porque eu jamais esperava um faturamento de 56 mil. E a minha cabeça era, eu que fiz tudo errado, consegui esse faturamento, imagine quando eu fizer certo, né? Imagine quando eu fizer certo. E aí... e detalhe, nesse lançamento, eu anotei aqui também, nós fizemos um tráfego, nós investimos em tráfego 5 mil. Então, foi 5 mil de tráfego, 56 mil de faturamento. Só que depois de que passou essa euforia do lançamento, né? Putz, 56 mil reais e tal. Aí veio aquela realidade assim, tá, beleza, mas agora eu tenho que trabalhar, né? Porque eu não tenho nada, assim, eu não tenho um curso. Eu não tenho absolutamente nada. Agora é a hora de entregar. E aí, 2019 foi o ano que, assim, eu vivi para produzir esse curso. Porque, igual eu disse, eu dava 40 aulas por semana, presenciais, aqui em Belo Horizonte. Dava aula praticamente, assim, de manhã e de tarde. E aí, saía da aula, eu vinha para cá e gravava o curso. Eu montei um estúdiozinho aqui em Belo Horizonte com um quadro, então eu vinha para cá e gravava o curso. E aí a minha rotina, basicamente, o meu curso, no final das contas, no final do ano de 2019, quando ele ficou pronto, ele foi um curso com uma carga horária de mais ou menos umas 220 horas, era o curso. Era um curso gigantesco, né? Toda a matéria de física do ensino médio. Então, e muito bem detalhada. E aí, assim, igual eu disse, meu 2019 foi isso. Depois que eu vendi, eu não tinha mais cabeça para estruturar novos lançamentos, porque eu tinha que produzir o curso. Então, foi isso. Era vir para o estúdio, dava aula de manhã e de tarde, vinha para o estúdio, ficava aqui até 1, 2 horas da manhã gravando, ia para casa, dormia, 7 horas da manhã eu estava dentro de sala de aula, dando aula, e essa foi a minha rotina. Esses dias, teve até uma parada muito legal, que eu até comentei no Instagram com os meus alunos. Eu estava dando uma geral aqui no estúdio, nesse início de ano aqui agora, e aí eu encontrei ali, no cantinho, um protetor auricular, né? Um protetor auditivo. E aí eu olhei aquilo, aí eu falei, aí eu lembrei do porquê que eu tinha aquilo. Em 2019, quando eu estava nessa loucura de gravar o curso, foram muitas as vezes, sabe, que eu vinha pra cá, ou melhor, que eu nem vinha, que eu falava assim, cara, eu não tô aguentando, assim.
trabalhando o dia inteiro, trabalhando à tarde, eu tenho que gravar curso. E a atualização do curso era semanal, eu tinha combinado isso com os alunos. Falei, gente, quando eu fiz a venda do Semente, eu falei assim, ó, eu não tenho curso, tá? Eu não tenho as aulas. Mas eu me comprometo a entregar esse curso para vocês semanalmente. Então, toda semana eu vou atualizar o curso com novas aulas. E assim, e até a prova do Enem, daquele ano, nós vamos finalizar o nosso curso. E os alunos toparam isso, né? E assim, foi muito difícil, sabe? Foi muito difícil produzir esse curso, muito cansativo. E foram várias as vezes, assim, que eu em casa, falava assim, nossa, eu não tô aguentando, não vou lá gravar. E aí a Mari pegava e falava assim, ó, vamos lá, vamos gravar o curso, eu vou com você e assim, a gente fica lá gravando. E ela vinha pra cá, e enquanto eu ligava a câmera e ficava no quadro ali, né, falando de física loucamente e tal, ela colocava o protetor auricular, porque ela trabalhava, ela é arquiteta, trabalhava no outro dia cedo também, e vinha pra cá, colocava o protetor, encostava no cantinho ali, encostava a cabeça na parede, dormia, mas estava aqui, sabe, me tirava de casa pra vir gravar, e eu até me emociono, sabe? É companheirismo. É companheirismo de uma vida inteira, sabe? Por 11 anos. E... Principalmente porque você ensina física, né? Que toco, hein? E, cara, assim... Ainda teve uma parada muito louca nisso tudo aí. Que foi o seguinte. Eu vendi o curso em março e eu vendi o curso em fevereiro, na verdade, final de fevereiro. E em março de 2019, você não vai acreditar o que aconteceu. Me deu uma vontade louca de casar. E nós... Tava da hora, né? Rapaz, e nós decidimos, nós noivamos. Em março de 2019, nós noivamos. Demorou essa vontade, assim, um pouquinho, rapaz, né? Não, tipo... ó, e eu vou te falar que quando nós noivamos, eu falei assim com a Mari, falei assim, ó Mari, ó, noivamos, e comigo é assim, tá? Namoro curto, noivado longo, se Deus quiser. Ela não gostou muito da brincadeira, não. Rapaz, e aí o que acontece? No final das contas, olha que doido, né? Namoramos 11 anos e marcamos o casamento para o final de 2019. Nós preparamos um casamento em menos de um ano. E então, pensa como é que foi meu 2019. Eu não sei qual foi a parte mais difícil, se foi preparar o curso ou se foi preparar o casamento, porque o negócio que dá trabalho, credo. Era conciliar, assim, aula com gravação de curso, com degustação de buffet. Então, assim, nossa, foi uma loucura. 2019 realmente foi um ano muito intenso. Mas eu consegui produzir o curso. Entreguei o curso, não falhei com os alunos e foi muito doido, E aí você é de 2020, ainda bem que você casou em 2019, hein, que 2020 não vai rolar, não, nós casamos em dezembro de 2019, e aí, assim, março de 2020 já era, né, casamentos suspensos, pessoal cancelando tudo, adiando, foi esse caos aí, né, que nós vivemos, estamos ainda vivendo, né. Bom, e aí voltando, ainda em 2019, eu queria compartilhar uma outra coisa também que eu fiz e que foi uma burrice, assim, talvez, muito grande, que foi o seguinte, eu fiz esse primeiro lançamento, foi meu primeiro lançamento, R$56 mil, início de 2019. Comecei a gravar o curso, casamento, aquela loucura, mas eu falei assim, Mari, pelo menos mais um lançamento nós vamos ter que fazer esse ano. Nós vamos fazer mais um lançamento, eu estou desenvolvendo o curso e eu quero partir para o interno. Eu quero fazer um lançamento interno. E aí, no primeiro semestre de 2019, nós ainda estudamos o Fórmula ali e tal, preparamos a Fórmula, preparamos o lançamento interno, e aí eu fui fazer o lançamento interno em agosto de 2019. Em 2019 eu fiz 2 lançamentos. Só Nossa, que aí, ainda com tudo isso que estava acontecendo, né? Com tudo isso que estava acontecendo. Eu falei assim, não, vou fazer um lançamento interno, eu quero ver o que vai acontecer, né? Quero ver se vai ser legal. E aí, eu preparei esse lançamento interno, só que, na minha cabeça, eu criei uma expectativa do seguinte, olha o que eu fiz. Faturamento, R$56 mil no primeiro.
tirando os custos, tá? Das operações, né? De produção do curso e tal, eu tive aí livre uns 40 mil reais. E aí, assim, na minha cabeça, pô, eu sou de exatas, né? Falei assim, se no Investi primeiro, 5. se no primeiro lançamento eu entrei com 5 mil de tráfego e o retorno foi 56, e sendo aquele lançamento que foi caótico, se eu entrar com um tráfego agora muito maior, o meu retorno vai ser proporcional. Então, assim, eu estabeleci uma relação direta entre o tráfego e o retorno. Só que essa relação ela não existe, porque existem 1 milhão de variáveis por trás disso. Como que você vai fazer o lançamento, como é que está a sua postagem de conteúdo, a sua regularidade, o que você está gerando de prova, são milhares de coisas. Mas eu não tinha isso em mente. Então, assim, Você acha que era o tráfego só? Cara, eu falei assim, agora eu vou mudar minha vida, entendeu? Então, o que eu fiz? Eu peguei os 40 mil do faturamento do primeiro lançamento e investi em tráfego. Os 40 mil. Eu saí de 5 mil de tráfego do primeiro e fui para o segundo com 40 mil de tráfego. Sem falar que tem outra variável, né? Que tem a habilidade de investir. Não, total. A habilidade de investir. Com você investir 5 mil não necessariamente é a mesma habilidade que você precisa para investir 40. Né? Não é simplesmente nem igual a poupança que você bota lá, é a mesma coisa. Exatamente. E aí eu peguei esses 40 mil, só que o que acontece? Foi um lançamento que eu fiz muito corrido. Inclusive, quando eu comecei a coletar as leads ali para o lançamento, foi tudo muito rápido. Então, o meu prazo foi muito curto para consumir essa verba do tráfego. E aí, olha o que aconteceu. Na minha cabeça, assim, eu não sou um especialista em tráfego, mas eu acredito que o que tem acontecido é o seguinte: o Facebook, ele não conseguia distribuir esse meu dinheiro, porque eu fiz esse aporte ali muito grande, eu dei um poder muito grande para o Facebook, mas com poucas coisas, talvez, para ele fazer, até porque eu não estava gerando conteúdo de forma frequente, eu estava todo zoado nas redes sociais, e eu simplesmente entrei com a grana. Eu gravei os vídeos ali convocando para a semana de lançamento e entrei com a grana. E o que aconteceu é que o Facebook, assim, ele distribuiu os meus vídeos para os alunos de uma forma muito, muito assim, intensa. E aí eu comecei a ter feedback dos alunos falando assim, cara, eu não aguento mais todo lugar que eu entro, você tá falando. Aí eu comecei a aparecer, na época tinha aquele joguinho Candy Crush, né? Era Candy Crush. Apareceu no Candy Crush deles. Eu apareci no Candy Crush, e os alunos ficavam assim, pelo amor de Deus, assim, eu tô num momento de paz, eu não quero estudar agora. E aí, entre uma fase e outra do Candy Crush, aparece o Thales, falou assim, e aí? Eu vou dar uma semana, um curso de física e tal. E assim, teve o ápice, na verdade, o auge do negócio foi quando uma aluna indignada virou para mim na sala de aula aqui de Belo Horizonte, pegou e falou assim, Thales, você apareceu no meu aplicativo de menstruação. Eu falei assim, gente, vai dar muito bom. Eu falei, eu tô em todos os lugares. Então, assim, esse lançamento vai ser sucesso. Dá pra aparecer no Tinder também, já pensou? Imagina, aí a Mari não ia gostar, não. Aí, rapaz, eu apareci tudo quanto é lugar. E aí eu falei, pô, vai ser legal demais. Fiz o lançamento, todo zoado, assim, e tal, tudo muito corrido. Fiz o lançamento e adivinha, o faturamento desse lançamento foi 43 mil reais. E foi chocante, porque, nossa, me bateu uma bad mesmo, assim, eu fiquei mal. Porque eu falei, cara, torrei 40 mil reais e o retorno foi de 43, entendeu? Eu falei, não é possível, assim, tá errado esse negócio. Por conta dessa relação que eu achava que tinha que ter entre o tráfego e o resultado. E assim, ficamos muito mal. Nossa, ficamos mal assim mesmo. Eu falei, nossa, tá tudo errado. Mas foi o aprendizado. Tivemos ainda 3 mil de lucro, né? Mas um trabalho gigantesco e tal. Eu falei, pô, beleza. Mas reduzimos, assim. Fizemos semente de 56 e um interno de 40, de 43. Aí eu falei, paciência, deixa eu continuar gravando o curso, vamos casar e tal. E assim fechamos o nosso ano de 2019, com 2 lançamentos e esses resultados. Bom, casamos, dezembro de 2020, de 2019, nós casamos,
E aí a vida ficou um pouco mais tranquila, né? Porque já não tinha casamento, já não tinha que preparar o curso, né? O curso já estava todo gravado. Então eu já não tinha esse estresse de vir para cá, virar à noite gravando o curso e tal. E aí eu falei, vamos estruturar um lançamento agora com um pouco mais de calma, né? Vamos fazer um lançamento interno melhor. E aí no início do ano de 2020, em fevereiro de 2020, até anotei aqui, ó. Na verdade foi fevereiro de 2020, exato. Fevereiro de 2020, nós fizemos um lançamento, eu voltei a investir no tráfego 5 mil só. Falei, não vou voltar com esses 40 mil não, você tá doido. Falei, deixa eu voltar para os 5 mil lá do início, vamos tranquilo agora, né? Vamos com menos sede ao pote. E aí fiz uns 5 mil lá de tráfego nesse início de 2020 e o nosso faturamento foi de R$75 mil. Então o nosso terceiro lançamento subiu. E assim, a gente já tinha muito mais consciência do que a gente estava fazendo. A gente tinha mais tranquilidade e a gente já conseguiu... e uma coisa que foi muito positiva, que é o seguinte... O meu curso é um curso para preparar para o Enem. Igual eu disse, a preparação para o Enem é uma maratona. É um ano inteiro do aluno estudando. Então, eu só consegui ter prova, e a melhor prova os alunos passam, no final de 2019. Eu não consegui ter prova para o lançamento interno, que eu fiz no meio de 2019. Então, eu precisava desse tempo para ter prova. Eu precisava de ter tempo dos alunos que acompanharam por um ano inteiro o meu curso, e no final viraram para mim e falaram assim, valeu a pena demais, eu aprendi muita física, foi totalmente diferente e eu consegui. Eu passei para medicina, eu tô cursando agora. Então, para esse primeiro lançamento de 2020, eu já tinha prova. Aquela prova que de fato é da sua Roma, né? Assim, é o que você quer, né? Que era passar. Porque eu até tinha provas no meio de 2019, mas era aquela prova do ego, sabe? Aquela prova... para massagear o ego, para falar assim, gente, o curso é muito bom, gente, é muito legal. Prova puxa-saco, né? Prova puxa-saco, exatamente. Como diria e eu tinha essas provas, mas no final eu consegui ter essas provas dos alunos passando, e isso foi muito legal. E aí fiz esse lançamento, R$75 mil, final de fevereiro de 2020, do ano passado. Fiz o lançamento, e aí no dia 18 de março, as aulas suspensas. Por conta da pandemia. Aulas suspensas, caos total. Os alunos, a grande maioria, estudam de forma presencial, né? O mercado de educação voltado para vestibular, o aluno ele não tem muito esse hábito. São poucos os alunos que já estudavam pelo online. Os que estudavam pelo online, geralmente estudavam para complementar o presencial. Poucos estudavam, assim, 100% online, né? E aí, quando veio a pandemia, dia 18 de março, aulas suspensas aqui em Belo Horizonte, no Brasil inteiro. Inclusive, as aulas em Belo Horizonte não voltaram ainda, em nenhum momento. Vai fazer um ano que nós estamos sem aulas presenciais. E aí eu vi ali uma oportunidade. Porque eu falei assim, poxa, os alunos agora estão todos no online. Todos. As escolas não têm estruturas para entregar um bom conteúdo online. Não estão preparadas, exatamente. Contrapé, né? E aí eu peguei e falei assim, poxa, eu já tenho estrutura, eu já tenho um curso, eu já tenho habilidade de falar para uma câmera, porque dar aula para uma câmera é totalmente diferente da aula no presencial. O professor que é bom no presencial, não necessariamente ele é bom nas câmeras. Não. E aí eu fui exatamente nesse ponto. E eu preparei um lançamento. Eu falei assim, Mari, vamos nesse lançamento aí agora, vamos preparar. E aí eu tinha prova e eu fui exatamente isso. Falei, gente, é a pandemia. Você tinha tempo, você não estava dando eu tinha aula. Imagino que você não podia estar dando aula, é certo? Não podia, exatamente. A minha carga horária diminuiu bastante, eu tinha tempo para estruturar as coisas. E você ganhava pela carga horária ou você ganhava independente da carga horária? Não, o salário de professor ele é associado sempre à carga horária. Então, o que acontece? A hora-aula é tanto. Quanto mais horas de aula você der, mais você vai ganhar. Então, basicamente, essa é a conta. Eu fui um privilegiado na pandemia. Tá? Eu fui um privilegiado porque a escola que eu trabalho... Bom, aqui em Belo Horizonte eu trabalho, eu sou professor desde 2013
na maior escola do Brasil, top 1 do Enem. Nós somos líderes de aprovação no Enem. Então é uma escola muito boa, excepcional, e é uma escola de Zona Sul, né, assim, para um público classe média alta, uma escola que tem uma estrutura muito boa, e nós não sentimos o impacto dessa pandemia. Então, o que acontece? Eu dava 30 aulas por semana, com o online a carga horária reduziu bastante, porque eu não precisava mais dar aula para 20 turmas de pré-vestibular, porque a gente conseguia colocar as 20 turmas para assistir a mesma aula. Então, não faz diferença. Então, assim, a minha carga horária ela ficou bem menor, bem menor. E a escola foi uma escola que optou por não mexer no nosso salário. Então, a minha carga horária diminuiu, mas o meu salário continuou o mesmo. Essa não é a realidade dos professores do Brasil. Inclusive, muitos amigos que trabalham em outras escolas acabaram tendo uma redução muito grande, porque a escola fez uma redução proporcional muitas vezes, né? E aí impactou financeiramente a vida de muitos, sabe? Eu fui um privilegiado nisso, sem dúvida alguma. E aí eu tinha tempo, eu falei, eu vou estruturar um lançamento interno novamente, e eu vou justamente nessa pegada, de falar assim, eu sei como é que faz, eu sei como que ensina, eu sei qual é a melhor forma de explicar através de uma câmera. E esse lançamento, assim, o script foi incrível, assim, nós não pecamos. Gente, eu fiz uma coisa que foi a melhor coisa que eu deveria ter feito na minha vida. Eu comprei um TP, um teleprompter. Gente, teleprompter é vida, porque... Para lançamento é vida, não é? Nossa, você tá louco, cara. Para quem não sabe, estiver nos acompanhando aí, teleprompter é aquele negocinho do Jornal Nacional que fica passando o texto lá, né? Você olha para a câmera e fica vendo e ninguém vê, né, que você está vendo aquele texto, né, em tese. Mas eu comprei um teleprompter, o script estava perfeito, e eu ensaiei com um teleprompter, e eu falei, eu vou fazer, e já não era ao vivo, né, era lançamento interno, era com CPLs. Total. E aí eu fiz e ficou perfeito o lançamento. Perfeito o lançamento. Eu falei, acho que agora nós vamos chegar próximos, assim, né, a minha expectativa estava boa. Eu não acreditava no 6 em 7, não. A gente estava vindo um lançamento de 75 mil. Falei, eu acho... A minha expectativa era um pouquinho mais de 75. Porque eu tinha muita consciência, sabe? Daquilo que você falava, que assim, na média, o 6 em 7 ele vem no 7º lançamento. Falei, eu tô indo pro 4º lançamento. Então, vamos ver o que vai dar. Fiz o lançamento... E uma coisa também que foi fundamental desse lançamento, eu aproveitei o fato de eu ter tempo, né? Que foi, no mercado, com a pandemia, muitos professores perceberam que, assim, se eu estou gravando aula para a escola, porque a escola, né, eu preciso dar aula para os meus alunos, poxa, eu estou vendo que eu sei gravar, eu sei dar aula, né? E aí... Nós vivemos no mercado de educação, principalmente, eu acredito que em vários mercados, né, ainda estamos passando por isso, um boom de infoprodutos, de professores que entraram e falaram assim, agora eu estou gravando, gente, então eu vou vender um curso para vocês. E a grande maioria, obviamente, acreditava naquele marketing da esperança, de esperança. Né? De esperança, total. Mas aí teve esse boom, e eu inquieto, né, pensando assim, cara, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que fazer uma coisa diferente. Porque aula por aula, assim, eu não sou o melhor professor de física do mundo. Nem tenho a pretensão de ser. Eu acredito que existem tantos outros professores que são tão bons quanto. E eu falei assim, não pode ser só pela aula. Não pode ser só pelo que eu ensino. Porque aula boa ele vai encontrar em outros lugares também. E aí eu tive uma sacada, que eu e a Mari, né, que foi o seguinte, a gente precisa melhorar a experiência desse aluno. A gente não pode vender só a transformação, o resultado que isso vai gerar nele. Mas a gente tem que fazer com que a experiência dele durante esse processo, e já que é um processo muito longo, é um ano de preparação, seja uma experiência diferente do que todo mundo oferece. E aí... eu fiz uma loucura, eu fiz o meu lançamento e falei o seguinte, moçada,
Eu já tinha uma visibilidade no YouTube, o canal já tinha crescido um pouco, o canal já devia estar batendo uns 80, 90 mil inscritos. E aí eu peguei, fiz o lançamento e coloquei a seguinte condição, o seguinte bônus. Falei assim, ó, quem entrar para o meu curso no primeiro dia de vendas vai ter a oportunidade de ter uma chamada ao vivo, uma chamada, né, no WhatsApp, de vídeo, comigo, particular, onde eu vou reservar 30 minutos do meu tempo para te escutar, para saber quais são as suas dificuldades e aonde que eu posso te ajudar para essa preparação com a pandemia. Porque eu sei que você está perdido, você não sabe quando que as aulas vão voltar e você não sabe como que estuda em casa, mas eu sei. Então eu quero te dar essa orientação pessoal. E aí eu coloquei essa condição, esse bônus. E aí fui para o lançamento. No dia que eu abri o carrinho, eu sempre abro o carrinho na segunda-feira, eu dava aulas na segunda-feira, né? E eu abri o carrinho e às 8 horas da manhã eu ia entrar em sala de aula, eu abri o carrinho e na hora que eu abri o carrinho, estava marcado, estava agendado, meu celular travou. E aí eu falei assim, cara, deu pau. Falei, nossa, o que está acontecendo? Aí mandei uma mensagem para a Mari estava trabalhando, falei assim, ô Mari, dá uma olhada no site aí, tá tudo ok, tá funcionando, porque eu vou entrar em sala de aula agora e eu vou dar aula até mais tarde. E aí ela entrou e mandou mensagem e falou assim, ó, tá beleza, tá ok. E aí eu fui, dei aula, e aí terminei as aulas, aquele negócio, eu falei, nossa, olha ou não olha esse resultado do primeiro dia, ainda tem mais algumas vendas, aquele negócio, falei, pelo amor de Deus, foi muita energia nesse negócio, aquela tensão de que só quem lança sabe, falando, nossa, será que deu bom, será que não deu, aquele negócio, e aí quando foi mais à noite, eu esperei a Mari chegar em casa, quando foi mais à noite, eu falei assim, vamos ver como é que tá, e a gente tinha faturado naquele primeiro dia R$112 mil. Uau! E aí eu falei, nossa, aí foi uma alegria, com choro, com alívio, com tudo. E aí eu falei, cara, nós conseguimos e vendemos R$112 mil num ticket que era assim, de R$277 o meu produto. Um ticket muito baixo. E aí vendemos R$112 mil e depois daquela euforia, eu pensei assim, agora eu tô fudido, porque tem aluno pra caramba, e eu vou ter que atender um por um. Eu falei, eu vou passar o resto do ano conversando com o aluno, né? E assim foi. Eu agendava os horários e eu fiz da minha pandemia um atendimento com os alunos. Eu conversava 1 a 1 com os meninos. E eu vou te falar que, por mais que isso seja muito cansativo, foi um processo muito importante para o amadurecimento do entendimento do meu avatar, porque eu nunca tinha feito isso. Eu estava inserido numa bolha aqui de Belo Horizonte. Uma bolha por quê? Porque o meu contato era com os meus alunos presenciais, classe média alta, classe alta, da Zona Sul de BH. E aí, a partir do momento que eu entrei para o online, cara, eu fazia chamada de vídeo com um cara que estava no interior do Piauí, longe pra caramba de mim, e que eu não fazia a menor ideia da realidade dele. E eu comecei a conversar com gente do Brasil inteiro, e cada um eu via uma realidade, cada um eu via uma dor diferente, uma objeção, e isso foi muito importante, assim, para eu ter um entendimento do meu avatar, né? Foi muito legal. Essa experiência de você conversar, assim, 1 a 1, e escutar, foi muito massa. E assim, e aí foi isso. Fizemos esse lançamento, o 6 em 7 veio, foi uma alegria danada. Nós terminamos, eu tive que fechar antes o carrinho, porque, eu já tinha muito aluno, né? E aí nós fechamos o carrinho, assim, na quarta-feira, com um faturamento total de 156 mil. Então, Nossa, o nosso lançamento foi isso, 156 mil. Você parou pra pensar que engraçado que eu tô só conectando um ponto da sua história com um ponto da minha história. 2014, não sei se foi 2013 ou 2014, eu lembro de alguns dos primeiros 6 em 7. Hoje a gente faz, sei lá, passado
ano passado a gente reconheceu 840 alunos que fizeram 6 em 7. Então, como é que você lembra 840 alunos? Parte desse projeto é eu começar a conhecer a galera que fez 6 em 7. Conheci o cara do CSI, conheci a mulher do gato, agora estou conhecendo o cara da física. Mas disso que você me falou, me lembrou a história de um dos primeiros 6 em 7. Eu lembro dos 3 primeiros, mas eu não sei exatamente quem foi o primeiro. Acho que foi o Bruno Gimenez com fitoenergética, que é o poder das plantas. Teve o André Lima, que eu achava muito massa, porque ele ensinava você a tirar traumas da sua vida através de acupuntura sem agulhas. Sabe? Você já viu essa loucura? Que doideira. André Lima ensina acupuntura sem agulha. Bom que já nem espeta. Vai com o dedo mesmo. Tipo, você fica assim. Isso quando você vê, você achar muito louco. Mas tinha um outro caso, o da Ana Lopes. E adivinha o que a Ana Lopes ensinava? Tá, né? Não é física, mas tem um pouco a ver com isso, com essa sua primeira chamada. A Ana Lopes, não sei se tem a ver ou se eu estou viajando demais. A Ana Lopes ensinava você a aprender rápido. Show. Ela era uma professora e ela ensinava técnicas de aprendizagem acelerada. Ela tinha uma, se não me engano, entrevistei ela em 2013, se não me engano. Se você sacar, você até deve puxar essa entrevista, deve dar para puxar a entrevista. Ela existe ainda, tá? O Érico tá mais jovem na entrevista. Mas ela falava umas paradas muito interessantes que as pessoas não sabem estudar. Seja física, seja matemática, eu não sei. Seja... E eu sei, às vezes eu vejo isso também nos meus alunos da fórmula de lançamento. Às vezes eles acham que ler é estudar. Ler não é estudar, né? É diferente. O processo de estudar e retenção, a ideia é muito baseado no... Não vou entrar no tópico, mas tem a ver com repetição, tem a ver com quando você repete, a frequência que você repete, o que você repete, né? Enfim, mas foi o primeiro 6 em 7 dela. Que massa. E olha que louco, né? Que loucura, né? E agora, quando você falava, acho que o que você falou foi, cara, eu vou fazer essa ligação de WhatsApp com você. Eu não sabia nem que dava pra fazer ligação de WhatsApp por meia hora, mas dá, né? Você liga pra pessoa pelo celular. E aí você falou o que pra ela? Você falou... Repete o que você falou? Quando eu fiz a oferta pro aluno? Na ligação vai ser o seguinte, você não eu sabe... Eu falei assim, eu sei que você tá perdido, que você não sabe... Eu sei que você tá perdido, certo? Que você não sabe como estudar online, que você não sabe como é que vai ser a sua preparação ao longo desse ano, e eu posso te ajudar, porque eu tenho experiência nisso, eu já trabalho com online há um tempo. Eu sei como fazer. E eu sei como que faz. Olha, exatamente. É um puta produto. Por si só. Foi muito legal. Eles votaram nisso, né? Porque eles falam, meu Deus, eu vou fazer essa parada. Exatamente. Exatamente. Você sabe como é que você faz isso sem ter que aparecer na ligação? Como? Já parou pra pensar? É um bom problema pra se ter, né? É um bom problema. Então, tá bom. Vou te ensinar como é que você faz isso sim. O que acontece? Porque você chegou numa oferta irresistível. Uma oferta que se demonstrou irresistível para eles naquele momento, né? Se demonstrou atrativa. E, ao mesmo tempo, você colocou naquela oferta um custo. Né? O custo é de você simplesmente ter que entregar. O ideal seja que você consiga orquestrar a sua oferta sem necessariamente ter esse custo. Esse é o melhor dos mundos. E tal que o menino tenha o resultado. Então, não adianta só você orquestrar, ele parecer irresistível, mas ele não tem o resultado. O jeito de você orquestrar isso geralmente está nos seus próprios alunos. Os seus próprios alunos passam pelas mesmas dificuldades que os seus novos alunos passam. Um faixa branca, um faixa preta já passou pela dificuldade de um faixa branca, não já? Então, talvez a resposta de escalar isso esteja nos seus próprios alunos. Porque o aluno seu que passou passa a ser elegível por legitimidade, não por bênção. Eu te dou a bênção aqui. Não. Um aluno seu que estudou física com você e passou, passa a ser elegível por legitimidade, isso é, por resultado, a falar sobre isso. Faz sentido? Total. Então, já pensou se... E um aluno que passou está lá na universidade. De repente, ele quer
Contribuir com outros alunos para que não passem por isso que ele passou. O senso de contribuição é muito grande. E 2, às vezes até tirar um extra. Uhum. Porque ele não é uma pessoa que está na universidade agora e ganha rios de dinheiro, né? Sim. Então você pode conseguir, talvez, aumentar a qualidade do seu negócio criando esse mecanismo. Não sei se Que massa. é uma ideia muito conceitual, muito estratégica, mas enfim, como eu vi isso em você agora, eu resolvi falar, apesar de não ser perguntado, mas a grande sacada disso é como é que você cria uma experiência, e aí eu vou criar uma palavra mais, é uma para meditar, sabe? A grande sacada, cara, como é que eu crio essa experiência, tal que a experiência seja realmente boa, eu não detrimento, e que o aluno tenha o resultado. E no começo a gente não consegue criar a experiência porque a gente acredita que o aluno está apegado a gente. É o efeito celebridade, eu queria falar com você. Uhum. E tá. Sim. As pessoas querem falar com você, você é uma espécie de celebridadezinha para eles. Com certeza. Mas tem uma coisa que ele está apegado mais do que a celebridade. Tem uma coisa que o apega mais do que o efeito celebridade, que é passar. Ele prefere passar do que tirar uma foto com você, claro. Com certeza. A não ser que se você estivesse passando na rua, ele vai tirar. Não sei se você tira foto com as pessoas, já pedem pra tirar foto com você e tal. Mas no final das contas, ele está mais apegado ao resultado. Então, fica a dica. É possível você orquestrar tal movimento de forma com tempo mais escalável, à medida que seus alunos tenham resultados, eles passam a ser elegível por legitimidade a fazer isso. Que bacana. Show de bola. Fechei o parênteses. Que massa! Legal. Uau, 6 em 7. Que massa, quem diria, né? Quem diria que aquele ano do capeta para você que foi 2019, que foi um ano complicado, né? Que a sua esposa que foi com você gravar várias vezes, teria sido a salvação de 2020, em teoria. Né? Com certeza. Ou e no meio de uma pandemia, né? No meio de uma pandemia, a gente ter um resultado desse foi muito legal. Foi muito legal. E eu acho que também, o que aconteceu também, é que muita gente foi introduzido forçadamente ao digital. Eu acredito que o digital ia chegar. Mas a pandemia acelerou. Acelerou, forçou, né? E agora todo mundo já sentiu o gostinho. Sim. E ao mesmo tempo tem gente que sente falta do presencial, tem gente que não vai conseguir voltar. E a razão disso que eu acho, eu não sei, depois como professor eu queria ver até a sua opinião, né? Eu tenho minhas alucinações, especulações. A razão é o seguinte, por mais que o presencial seja cômodo para algumas pessoas, mora perto da escola, é melhor, tem um efeito social. Para algumas pessoas não é. O cara não que tá mesmo. No interior do... Você falou que tinha um cara no interior de onde? Do Piauí. Do Piauí. E que jamais seria meu aluno. E que agora o cara tinha oportunidade. Lá no interior do Piauí não tem a qualidade de ensino. Sim. Né? Eu lembro que quando eu mudei para o Brasil, eu mudei para uma cidade mais interiorana. E quanto mais ao interior você vai, menos opções de escola você tem. Com certeza. Até em Minas Gerais. Quantos dos meus primos falam assim, gente, agora eu vou... Meus pais nasceram numa cidade pequenininha, chama Itapecerica. Uns 300 quilômetros daí. Aí, quem tá de Itapecerica, o que acontecia? Quando o cara tinha idade, ele ia fazer o quê? Estudar em BH. O que você vai fazer em BH? Vou fazer cursinho. Basicamente é isso, né? Porque ele queria passar na universidade. Essa pessoa pode ter a opção de ter o acesso ao conhecimento de BH em Itapecerica. Já parou para pensar? Então, para algumas pessoas, sim, vai voltar. Eu moro do lado da escola, faz sentido para mim socialmente, e é bom conversar com a pessoa ao vivo e tal. E tem uma outra coisa também, e eu não sei como é que é isso para você, mas o online tem suas desvantagens, sabe? É em casa, às vezes você tá sozinho. Com certeza. Mas tem umas vantagens. Gigantescas. Não dá para pausar você, né? Isso. Não dá para assistir de novo, né? Não dá para assistir de novo, cara. Não dá para assistir de novo. Tem umas pessoas que vão precisar de uma aula 2 vezes. Com certeza. Tem uma pessoa que precisa tem gente assistir 2 vezes a mesma aula. E tem gente que precisa assistir 2 vezes mais rápido. Porque já tem uma boa base daquilo. Que você consegue modificar na velocidade que o cara fala, né? Sim.
Ele Sim. só precisa assistir 2 vezes mais rápido. Uma Tem coisa gente que que nós... precisa assistir aquilo até do carro. É engraçado que às vezes eu preciso assistir aqui. Quando eu assisti a Fórmula pela primeira vez, né? Uhum, Eu assisti no trabalho. No ônibus, eu exato. lembro até onde eu tava. Lembro exatamente onde eu tava quando eu começava a assistir a Fórmula. Por quê? Ai, cara, eu precisava ver aquilo de novo, sabe? É. Não, e é muito legal. O aluno ele consegue, por exemplo, quando ele tem, já que é um ano inteiro de preparação, quando ele chega no final do ano, as matérias do início ele já não lembra muita coisa mais. E aquilo que ele não lembra, ele consegue de uma forma super rápida falar assim, ó, eu vou voltar nesse vídeo aqui porque esse vídeo ele fala disso e eu quero rever esse assunto. Isso é uma vantagem assim do online indiscutível. Eu concordo muito, assim, tem vantagens e desvantagens. Eu acho que a principal desvantagem do online é o contato, né? O contato humano, assim, de você estar ali, não só com o professor, mas com os outros também. Ter a influência do meio, né? Você está numa sala de aula com mais 100 alunos que querem passar em medicina, numa UFMG extremamente concorrida, e esse meio, ele impacta muito na vida do aluno. O online, ele fica devendo nisso. Esse ano, eu vou fazer novos lançamentos, e uma coisa que eu bolei e que eu vou colocar no meu script agora é o seguinte, ó, eu tenho o curso pronto, as aulas estão lá gravadas, mas conversando com os meus alunos, eu percebi que assim, muitas vezes o aluno ele tem preguiça. Nós temos preguiça de fazer muitos cursos. Quem nunca comprou um curso e aí fez algumas coisas, depois deu uma encostada nele, talvez volte depois, talvez nem volte. E, poxa, quando a gente fala de alunos que têm entre 15 anos, que estão aí no primeiro ano do ensino médio, e 21 anos, que é o meu público, mas principalmente a faixa entre 17 e 21, que é a faixa do pré-vestibular, os meninos não têm muitas vezes maturidade para sentar a bunda na cadeira e ficar assistindo uma aula. É difícil. E aí, para tentar sanar isso, o presencial obriga ele a fazer isso, porque ele tem que ir, ele vai. Os meninos vão, assim, os meninos não faltam no presencial, mas eles faltam no online, na hora de assistir a aula. E aí, o que eu vou colocar agora, nesse próximo lançamento, que vai ser uma novidade desse ano, que a gente tinha pensado, eu tenho o curso gravado. Se você quiser consumi-lo, ok. Mas tudo isso que está nesse curso gravado, eu vou te ensinar também em encontros semanais, ao vivo, até a prova do Enem. Então, se você é daquele cara que não curte muito a aula gravada, porque tem desse cara, eu acho muito doido isso, né? Porque na minha cabeça, a aula gravada, ela é muito melhor. Tá tudo bem que não tem a questão da interação, mas ela é muito mais prática, ela é mais ágil, ela já tá ali cortadinha, editada, é direto ao ponto, enfim. Mas eu percebi que tem muitos alunos que não conseguem fazer isso. E aí, o que eu vou oferecer agora é o seguinte, ó, tenho gravado, mas se você não quiser consumir o gravado, tá tudo bem. Eu vou estar ao vivo, à sua disposição, para dar uma aula para você exatamente daquilo que eu ensino no gravado toda semana. É o nosso curso presencial. E você vai ter oportunidade de, num chat, conversar com todos os alunos que fazem parte do curso. E assim a gente consegue ter um contato um pouco mais humano. Não é o do presencial, mas eu acredito que seja o mais próximo do que a gente consiga chegar. Estou postando nisso. Interessante. Boa ideia. E uma coisa que eu tenho em relação aos meus alunos online, porque eu sou uma espécie de professor online também. E o que eu ensino é pouco numérico, né? Então, eu acho que você precisa de ferramentas diferentes da que eu tenho. Definitivamente. Mas, às vezes eu vou achar que a comunidade, principalmente nas minhas mentorias, que eu tenho um programa anual bem mais caro com mentoria, eu acho que as pessoas se relacionam com as pessoas na comunidade lá bem mais do que elas se relacionam na comunidade de sala de aula. Olha que interessante. Uhum. Eu tô achando que as pessoas estão aprendendo por força a viver digitalmente, inclusive com suas relações.
Sim. Os clássicos grupos de WhatsApp, começou com isso, né? Lembra? A gente agora tem um grupo de WhatsApp. Eu tenho um grupo de WhatsApp aqui de, sabe, empresário. E dentro da minha aula tinha um grupo de WhatsApp de pessoas de 6 em 7. Né? Então, eu tenho umas 600 pessoas que fizeram, chutar 600. Se não for 600, vou chamar centenas para não pecar por exagero, tá? Tenho centenas de pessoas que fizeram 6 em 7 naquela comunidade. Respondendo perguntas e perguntando e tal. Então, do mesmo jeito que você falou que, as pessoas estão junto querendo passar na UFMG, eu acho que isso acontece nas minhas comunidades também. Mais Sim. da comunidade da mentoria hoje, porque é uma comunidade que demora anos, né? É um produto mais do que do negócio. Então, pode ser que você consiga isso também lá. E uma coisa que eu tenho em mente... Só tem um problema com você que não tem comigo. E é um desafio do seu produto que não é no meu produto. O meu produto, o desenvolvimento nunca acaba. O cara que fez 6 em 7 agora quer ir a faixa preta. O cara que faz na faixa preta, ele quer a faixa preta de 2º grau, 3º grau, 4º grau. Inclusive eu entrevistei um que chama Robson Kunz. Entrevistei no Clubhouse, estava no Clubhouse. E ele conta como ele está se sentindo um pouco faixa branca no grupo dos faixa preta. Eu tenho um grupo de faixa preta com 154 faixas pretas. 154, eu acho. E ele é o faixa preta novo lá. Porque tem faixa preta e faixa preta, né? Tinha uns faixa preta de 30 milhões, tem uns faixa preta de 2 milhões. Inclusive, é engraçado você ver um faixa preta se sentindo calouro. Né? O que acontece na universidade, né? Você chega... Quando você está no ensino médio, você está no 3º ano, você é o bambambam ali, né? Não bambambam, mas é o expert, experiente. Aí você vai para a faculdade e vira calouro de novo, né? Exato. Aí você se forma. Quando você está se formando na universidade, último ano, você é o bambambam, né? Tipo, em termos de experiência, reputação, sei lá. Aí você vai trabalhar, você é estagiário. Não é esse o processo? Então, o que acontece comigo é que o cara nunca acaba. A formação comigo, em teoria, nunca acaba. Se ele quiser continuar o processo, né? Sim. Só que com você acaba. Porque quando o cara passa, ele sai de você. A não ser que você crie... um curso superior. Para física no ensino superior. Não, a não ser que você crie uma possibilidade dele contribuir. Uma espécie de... Eu não sei. Isso é uma viagem, né? Você tá viajando, eu tô viajando. A pergunta é, como é que você pode fazer com que esse cara ainda queira ajudar essas pessoas a passar? Respondendo perguntas. Mas ele deixa... Esse é o que eu chamo de se tornar um monitor, né? Isso. Mas aí de qualquer forma, cliente ele não consegue ser novamente, né? Assim... Tem uma força muito grande que acontece quando a pergunta não é respondida por você, é respondida pelo seu aluno. Nunca vou conseguir. Aí um aluno fala assim, também pensava assim, eu consegui. Sim. Então você vai lá. É diferente de você, porque você é uma espécie de estrela, uma espécie de celebridade mesmo. Na cabeça das pessoas, às vezes elas criam uma imagem de mim que eu não sou, mas na cabeça delas eu sou. Que show. É massa. Enfim, fechei o parênteses de novo. Thales, que história, hein, meu? Não, e aí, temos tempo ainda? Temos, claro. Inclusive, eu precisava até, já chegou, tá bacaninha. Chegou. Isso daqui é uma vitória. Tá aí, 6 dias, 7 dias. Cara, ano passado foi o ano das plaquinhas, né? Porque tivemos essa plaquinha e veio também a plaquinha do YouTube. Nós conseguimos bater 100 mil inscritos, gerando conteúdo. Ano passado, eu fiz eu tenho umas ideias de vez em quando que eu falo assim, meu Deus do céu, agi muito no impulso. Teve um erro que eu cometi, que foi o seguinte, que eu vou te contar agora, até pra gente ir pro nosso último lançamento. Depois que eu fiz o 6 em 7, o 6 em 1, no iniciozinho da pandemia, eu tive que atender os alunos. Isso me gerou muito tempo, né? Muito desgaste, assim. Eu ficava todos os dias, ficava horas na frente do celular, conversando com os alunos. Cometi erros do tipo...
eu não gravei essas reuniões, uma desvantagem de ser feita pelo WhatsApp. Então, essas reuniões, elas não foram documentadas. Isso assim, eu perdi uma oportunidade gigantesca de conectar depois os meus clientes, né? Do pessoal olhar e falar assim, cara, olha só essa história dessa pessoa Como é que ele que era, né? é a primeira pessoa da família a querer entrar no ensino superior. E a minha história é mais ou menos assim. Então, assim, eu perdi essa oportunidade, sabe? De documentar. Já nos organizamos para esse ano a gente conseguir fazer isso de uma forma um pouco mais técnica, profissional. E outra coisa também, Érico, que eu percebi é que, igual eu falei, o fato de eu ter conversado com esses alunos ao longo de 2020, com todos esses alunos que entraram ali no curso, isso me tornou um professor muito mais humano, sabe? Igual eu disse, isso me permitiu sair da bolha, da minha realidade de, olha, preparar para medicina, o UFMG era a minha realidade, e aí cursos caros, e se não passa na medicina da UFMG, se vai passar uma particular, tá tudo bem, e a galera faz investimentos, né, e nada contra quem faz, tá, medicina num curso particular, não é isso, mas a minha realidade era assim, se não passou aqui, se tiver que pagar, tiver um investimento de 500, 600 mil reais num curso de medicina na privada, o meu aluno vai também, o cliente que eu estava acostumado aqui, então a minha realidade era essa. Então eu vivia muito, sabe, muito em cima de resultado, assim, é medicina, é passar no vestibular e tal, e eu não conseguia perceber tantas outras coisas associadas à educação. A minha visão de educação era aquilo dali, sabe, de aprovação no vestibular e ponto final. E até o momento que, e isso aconteceu várias vezes, de eu conversar com um aluno e a gente juntos, assim, chorar na ligação porque o aluno pegou e falou, cara, a minha família, ela mora numa roça, eu trabalho numa cidade, eu ando 10 quilômetros de bicicleta todos os dias, vou e volto à noite, e eu comprei o seu curso, e eu vou para casa de um amigo que está na universidade, porque aqui na roça não tem internet, para eu assistir às aulas lá e tal, porque eu quero ser o primeiro a entrar no ensino superior da minha família. Cara, esse aluno tem resultado. Esse aluno volta e depois fala, consegui a aprovação, passei num vestibular aqui, e tô fazendo, vou entrar. E isso é muito doido, uma coisa que eu não tinha, assim, essa visão, sabe? Então o online me permitiu isso, de me conectar com as mais diferentes realidades, sabe? E, enfim. Bom, e aí eu fiz esse lançamento, fui estruturar o próximo. Mas aí, novamente, eu cometi o erro da arrogância, sabe? Depois que eu consegui o 6 em 7, eu me senti o bambambam. Eu falei assim, nossa, eu sou o cara. Assim, eu domino demais a parada. E é isso, assim, vai dar certo sempre. E aí eu fui para um próximo lançamento, ainda em 2020, mais ou menos, eu até tenho essa data aqui, foi outubro de 2020. Em outubro de 2020 eu fui para um lançamento, e foi um lançamento muito tocado. E dessa vez, olha só, nem foi por falta de tempo, assim. Foi por procrastinar mesmo. Por procrastinar e falar, não, isso daí eu já sei como é que faz. E aí eu fui para um lançamento interno, não amadureci as ideias, não tive aquele processo de criação ali, de discussão, de debate, de sentar e pensar e ver o seu vídeo ali na fórmula e falar, cara, como aplicar aquilo no meu nicho? O que o Érico está falando ali, o que isso representa na minha realidade, na realidade do meu avatar. E eu não fiz isso direito, eu achei que eu já dominava tudo do meu avatar, da oferta, de tudo. Fiz o lançamento e esse lançamento me trouxe algumas reflexões, assim, porque o resultado foi bom. Nós fizemos o lançamento, colocamos 10 mil de tráfego e tivemos um retorno de 82 mil reais. Então foi um lançamento de 82 e não está nada mal, assim, para uma realidade de quem é professor no Brasil, onde
a educação é totalmente desvalorizada, é reclamar de barriga cheia. Eu não estou reclamando aqui, não é isso. Mas trouxe a reflexão de por que em um deu certo e no outro não. E eu comecei a refletir sobre isso, assim, por que deu errado? O que mudou? Porque a oferta é a mesma, a parada é a mesma e a galera dessa vez não comprou muito, assim, né? E por quê? E o que eu percebi é que eu falhei muito, eu comecei a falhar muito no conteúdo nas redes sociais. Eu não postava no Instagram, não postava no feed, eu fazia stories, mas é aquele stories também, aquele stories... Eu intitulei, e não é preconceito, não, mas é porque a galera fala disso, mas é o stories blogueirinho. Não que o stories... Nada contra quem faz um stories blogueirinho, e nada contra blogueiros também, muito pelo contrário, eu valorizo muito e reconheço muito o trabalho dessa galera, mas é aquele stories que conta muito mais do meu dia a dia, daquelas coisas, e não agregam conteúdo, o meu conteúdo, de física, aprovação vestibular. Então, assim, eu fazia por fazer, sabe? Para falar assim, tem aqui uma coisa que eu fiz aqui, um vídeo. Mas era um vídeo que não agregava nada para o meu aluno. E, inclusive, eu estagnei na internet. Eu estagnei no YouTube, eu estagnei no Instagram, as coisas não cresceram, porque eu comecei a falhar muito no conteúdo. E eu percebi, nisso tudo, que eu também abandonei um pouco dos estudos da fórmula. Eu tinha feito o curso pela primeira vez, eu refiz o curso várias vezes ao longo desse preparo aí, mas eu não tinha me atualizado, sabe? O que eu percebi foi isso, eu não tinha me atualizado. Eu me lembro que, por exemplo, um belo dia eu fui acompanhar coisas suas na internet, né? Voltei a fazer as coisas, a acompanhar mais lives de forma mais... E aí eu vi a galera falando de Roma, e eu tô assim, gente, Roma? O que é Roma? Falei, esse negócio não tinha, o Érico não falava disso no Fórmula. E aí Roma, e assim, todo mundo muito técnico, e você se aperfeiçoou, né? E essa é uma tendência natural. E assim, é vídeo raiz, é vídeo Nutella, e são 2 raízes e 7 Nutellas. Eu falei assim, gente, raiz Nutella, o que é isso? Não tinha isso. E aí eu percebi que eu tinha estagnado. E que é exatamente isso que você falou. O seu nicho, o seu produto, se você vai entrar, de fato, né? Se você vai comprar aquela ideia, não tem fim. Não tem fim, não é igual um curso de física que o menino fez, aprendeu física e tá bom. Eu tinha feito, aprendi a fórmula e não estava bom, porque as coisas mudaram, o mercado muda, a realidade muda, as ideias mudam, novas ideias aparecem, novas formas, e eu estava por fora disso, totalmente por fora. E isso impactou, assim, totalmente no meu lançamento, sabe? Esse foi o meu 5º e último lançamento. Eu tinha feito 6 em 1, no 4º lançamento, e eu fiz esse 5º lançamento em outubro do ano passado, e foi um lançamento de 83 mil. E aí eu tinha percebido exatamente isso. Eu falei, cara, eu tô estagnado, assim. A galera do marketing digital tá se atualizando diariamente e eu tô aqui achando que eu sou o bom do negócio. É engraçado, né, que é interessante no sentido de, é tipo academia. Vamos lá, você chegou no shape, na forma que você queria. Agora eu cheguei na forma que eu queria. Agora eu não vou mais na academia. Não funciona, vai tudo embora. Exatamente. Tem que manter, tem que estar procurando o crescimento. Exatamente. Eu me sabotei em alguns momentos, assim, por exemplo, eu fiz uma parada que foi muito estúpido, que foi o seguinte, quando a pandemia veio, a paralisação das aulas, né, aconteceram aqui em Belo Horizonte no dia 18 de março, olha o que eu fiz, eu falei no dia 19, as aulas pararam dia 18 de março, 2020, dia 19, eu fui para a internet com uma ideia brilhante. Eu falei assim, gente, o caos entre os alunos, nos grupos de WhatsApp, mensagem no meu direct no Instagram, Thales, e agora, as aulas paradas, como é que eu faço e tal. A gente não entendia direito ainda o que era a Covid, assim, né, o que isso ia dar. E aí eu peguei e falei assim, fiquem tranquilos, tá? Enquanto a pandemia durar, eu estarei ao vivo no YouTube, todos os dias, de segunda a sexta, eu vou dar 1 hora de aula para vocês. Muitas escolas não estavam tendo aula, as escolas não conseguiram se organizar naquele primeiro momento, e eu falei, eu vou estar ao vivo enquanto a pandemia durar.
eu vou te acompanhar, pode ficar tranquilo. Segunda a sexta, 1 hora por dia, eu vou entregar um conteúdo muito denso, eu vou dar uma aula mesmo, que é a aula que eu daria no presencial. Porque na minha cabeça, a pandemia ia durar 2 semanas. Na minha cabeça eu falei assim, pô, são 15 dias, tranquilo, 15 dias eu vou ficar ali, dando aula pros meninos, não, ainda, né, a galera vai curtir, bacana. E no final do ano, eu havia feito 150 lives. Nossa Senhora. Que ótimo, inclusive, né? Se você Que for parar ótimo. pra pensar. Que ótimo, eu fiz 150 lives, e eu entreguei todo o conteúdo ali, e foi uma loucura, sabe? Foi uma loucura. E preparei os meninos para a prova do Enem. E mudei a realidade de muitos que não tinham a menor condição, que as escolas não se organizaram e conseguiram acompanhar e aprender física comigo ali. Isso foi muito legal, foi muito legal. Mas, assim, eu me sabotei no sentido de que, quando eu comecei a ver o que você falava ali sobre raiz e tal, eu falei assim, cara, esse é o meu raiz. Eu dou uma aula todos os dias de 1 hora. E de fato é o meu raiz. Eu entregava muito conteúdo ali. Mas eu só fazia aquilo, eu não fazia mais nada. Eu dava aula todos os dias, mas eu não fazia minha live crescer por meio de tráfego. Eu não fazia recorte dessa live para publicar nas redes e no Tela, eu não fazia nada. Eu simplesmente ia lá e batia ponto, entendeu? Batia ponto. Falava, ó, tá aqui, gente, mais 1 hora de aula para vocês, é isso, até amanhã, sucesso. E não fazia mais nada, eu não aproveitei de todo esse trabalho da melhor forma possível. E eu achei que isso ia gerar um crescimento e não cresceu. Quando eu olho nas métricas aqui, o meu canal não cresceu, não deu boom com essas lives. Não deu. Meu Instagram não cresceu, porque eu também não postava nada. O Instagram eu só usava para fazer stories blogueirinho, né? E que não agregava nada de conteúdo ali, não falava de física, não ensinava. Então eu pequei nisso. E eu acredito que foi isso que não fez o meu lançamento decolar, sabe? Entendi. Ter mais um 6 em 7. E aí no final do ano... Pode falar. Diga, no final do ano... Não, pode falar. A boa notícia é que a diferença de um bom lançador e de um mau lançador é que o bom lançador sabe quando ele foi um mau lançador. O mau lançador... Sabe como é que é o discurso de uma pessoa que é um mau lançador? Olha só, você assumiu a responsabilidade por não ter feito XYZ. Você assumiu essa responsabilidade. O mau lançador, sabe como é que é o discurso? Eu falo com algumas vezes, nada de errado, né? A gente está todo mundo aprendendo. Ele vai falar assim, Érico, no meu nicho isso não funciona mais. Érico, meu nicho é muito prático. Érico, é sempre alguma coisa. Érico, fator externo XYZ. Érico, fator externo. O que é o fator externo? Às vezes é o nicho, às vezes é ele, às vezes é expert, às vezes é a mãe, às vezes é o pai, YZ. E com você é diferente. O discurso é, Érico, ó, eu descobri que eu devia estar fazendo isso. Sacou? É bem diferente. Sim. O discurso de mentalidade. Inclusive, isso te torna um lançador maduro. Porque eu também faço lançamentos e tem coisas que eu devia ter feito mais. Porque, definitivamente. Inclusive, eu conheço a fórmula, mas só que eu sei que eu não fiz. Eu não falo, o mercado agora tem muita gente no marketing digital. Eu nunca falei isso. Porque é um protagonismo, né? E não que não tenha. Se você quiser achar razão para que... É sempre o protagonismo. O protagonismo sou eu. Afinal das contas, no frigir dos ovos é eu. Eu escolho que seja eu. Né? E dói um pouquinho no começo, mas pelo menos eu posso fazer alguma coisa, porque eu não sou vítima da circunstância Y. E aí eu percebi o seguinte, eu percebi que eu precisava me atualizar, eu percebi que eu precisava me organizar, e que eu já tinha visto que a fórmula é totalmente possível. E que fazer o 6 em 7 é totalmente possível. Mesmo com o ticket, esse era um preconceito que eu tinha antes, né? É exatamente isso que quando você falou e agora eu lembrei. Eu pensava muitas vezes no início assim, no meu mercado é muito difícil fazer um 6 em 7, porque o ticket é muito baixo. Porque o ticket é de R$277 que a gente vende curso. E que eu vendi o meu curso. E foi totalmente possível. E eu fiz isso. Então, assim, eu precisava me organizar, eu precisava me atualizar, eu precisava ver o que você estava falando de novo. Eu meio que dei uma parada no tempo, né? Depois que eu fiz pela primeira vez lá a fórmula. E eu falei assim, cara, tem que voltar. Tem que voltar agora e me organizar para 2021. Porque eu quero é isso, eu quero viver disso. E aí
Bom, no final do ano, fomos para o FL ao vivo virtual. Fomos para o FL ao vivo virtual. E é impressionante, né? Parece que você tinha um microfone, assim, dentro de casa. Porque todas as coisas que eu sentia naquele momento eram as objeções que você quebrava ali, né? E é muito engraçado, uma coisa que nós, como espectadores, como avatares, seus avatares, a gente vai assistindo o FL ao vivo, eu e a minha esposa, né? Agora minha esposa dentro de casa, a gente assistindo o FL ao vivo, e a gente ia vendo cada ponto do Fórmula. E a gente olhava e falava assim, agora ele tá fazendo isso. Agora ele vai entrar com esse gatilho. Agora ele vai fazer exatamente isso. E a gente sabia daquilo tudo. E antes de começar o FL, ao vivo, virtual, eu falei assim, Mari, esconde o cartão. Esconde o cartão, porque o Érico não é de Deus. Eu já tive a experiência. Nós fomos no Masterclass em BH. Eu não ia... era só um Masterclass. E eu saí de lá com Fórmula. Falei, esconde o cartão. Vamos escutar o que ele tem pra falar no FL ao vivo. E aí, na hora que você começou a falar, e você falando tudo, e falando de raiz, falando de Nutella, falando de tudo que você precisa de um acompanhamento, que muitas vezes você desmotiva, e eu estava totalmente desmotivado para produzir as coisas, para me atualizar e tal. E aquele negócio, e a gente ainda analisando, falando, meu Deus do céu, olha o que ele está fazendo com a gente, é exatamente o que a gente quer. Ele está usando a fórmula, e a fórmula é muito boa. É isso, cara. E aí, na hora que deu a oportunidade, eu olhei pra Mari, eu falei assim, Mari, e aí? A Mari é arquiteta, ela começou um novo projeto agora, ela criou a empresa dela, tá seguindo a vida dela na arquitetura, isso é muito massa. E ela pegou e falou assim, olha, eu não vou conseguir te acompanhar do mesmo jeito que eu te acompanhei, né, na primeira vez. E assim, eu não consigo, infelizmente. E eu olhando para aquilo, e eu assim, nossa, mas eu preciso me atualizar, eu preciso dedicar. E aí na hora que veio a oportunidade, eu não tive dúvida. Aí eu falei, eu vou pro Insider. E aí eu entrei pro Insider. Eu entrei pro Insider, no FL ao vivo, e cara, que transformação, né? Impressionante, assim, o fato de você assumir esse compromisso, financeiramente, falar assim, cara, eu tô dentro. E pensando em Guimarães Rosa, escritor mineiro, é junto dos bons que a gente fica melhor, né? Ele fala isso mesmo? Sim. É junto dos bons que a gente fica melhor. É junto dos bons que a gente fica melhor. Mió. Mineiro, né? Mió. E eu falei, cara, é junto dos bons que a gente fica melhor. E os bons estão lá. Os faixa preta estão lá. E eu falei, eu vou nessa. E aí eu entrei pro Insider. Tô numa longa preparação que agora eu assisti o Fórmula todo novamente, como se eu nunca tinha visto aquilo. Fiz todas as anotações novamente, a construção do meu avatar agora com muito mais maturidade, né? Eu entendo muito melhor do que um ano atrás, quando eu fiz o Fórmula pela primeira vez. Nossa, e assim, cara, as dicas, as orientações, inclusive um salve para toda a equipe aí do Insider, tá? A galera é muito foda, a galera é muito boa. Todas as orientações, assim, de implementation day, hoje vamos ver como é que a gente faz um Nutella, como é que a gente faz um raiz. Eu completamente perdido e assim, os caras pegaram na mão, cara, e falaram assim, é assim que faz. Os caras abriram o programa lá, eu faço tudo, né? Não deveria, mas faço. Então eu sou o cara que gravo, eu sou o cara que vem pra cá, eu sou o cara que edito, eu sou o cara que posto, eu faço muitas coisas. E aí os caras ensinando assim, cara, no programa é assim que você faz, e você vem aqui e faz desse jeito. E eu achava aquilo tudo genial e eu tô nessa, tô com lançamento marcado, 7 lançamentos marcados para esse ano. E é isso, então tô estruturando e eu acho que vai ser bem, eu tenho certeza, na verdade, que vai ser muito bom. Voltei, comecei agora, essa semana, já com uma outra visão, já tô num processo de mudança aí de colocar os Nutellas na minha rede social, voltei a publicar no YouTube, então já tô produzindo conteúdo. E engraçado, porque com uma semana eu já comecei a colher resultado, de maior engajamento, de pessoas interagindo muito mais. É muito legal, é muito legal.
E é isso. Agora é Projeto Faixa Preta. Se Deus Projeto quiser. Faixa Preta. Então, o projeto agora é fazer a continuação dessa entrevista quando você chegar lá. Exatamente. Ó, inclusive, eu até mandei para a equipe hoje, Letícia tá aí. Quando você vê, eu achei, hoje cedo, na hora que eu estava vindo aqui para essa reunião, eu achei um vídeo quando eu fui no Masterclass. Eu fui no Masterclass aqui em BH, lá em outubro de 2018. Eu achei um vídeo que eu te mandei no Instagram. E, cara, você me respondeu lá no Instagram, eu achei isso muito doido. Eu te mandei um vídeo. Letícia, tem como colocar o vídeo aí agora? Uai, vamos ver. Fala, Érico. Aqui quem... Que massa, cara. Cara, eu errei porque não foi no palco, né? Foi na internet, foi Virtual, num né? encontro, num podcast. Podcast, Mas tá muito ótimo, bom. cara, tá ótimo. E era exatamente isso, foi muito legal, muito legal. É um prazer enorme estar falando com você aqui hoje. Prazer é meu. Thales, e ó, esse é só o começo. A gente, quando a gente chega aos 6 em 7, a gente acha que é o fim. Na verdade, não sei se acha, mas algumas pessoas acham. E é só o começo. E te vejo no Faixa Preta agora, hein? Se Deus quiser. E que fique registrado aí, ó. A próxima vez que nós nos encontrarmos vai ser no podcast Faixa Preta. Faixa Preta. Se Deus quiser. Se Deus Um abraço, Thales. quiser. Que massa. Valeu, Érico. Um abraço.